Bom dia, meus Bom queridos. dia. Estamos mais um dia. Hoje, dia 30. 30. 30 de abril. Quarta-feira. Nós já estamos começando a perder os 30. 30 de abril. Não, hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. 30 de abril, quinta-feira. Hoje é quinta, 30 de abril Porque de 2020. Porque amanhã, meus irmãos, é feriado. Oh, Jesus! Todo mundo trabalhando. Precisa de feriado. Feriado do Dia do Trabalho, né? É isso mesmo. Bom dia, Neide. Tudo bem? Luiz Carlos. Apesar que não querem que as pessoas vão trabalhar, amanhã é feriado. Pelo menos isso, né? Feriado do Dia do Trabalho, né? Roberto, a Alane, a Raquel, que bom dia para todos. Que bom que a gente pode estar juntos, mas é isso aí mesmo. Hoje é dia 30 e amanhã é dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Feriado. Oba! Vamos poder dormir. Vamos poder ficar em casa. Veja, vai ser um feriadão estendido. Brincadeiras à parte, né, queridos? Só para a gente poder descontrair um pouco no meio dessa quarentena. Sei que alguns estão aí confinamento A mesmo. Lani está trabalhando. A Lani está trabalhando. Só você vai ter feriado. Inês, bom dia. Ritinha, que bom tê-las aqui com a gente. E o povo também está chegando aí para a nossa live de hoje. Lisete, rir para não chorar, né, Lisete? É isso mesmo. Tem que rir um pouco, porque senão... Não, eu ainda falei para o Jacques, eu acho que se é feriado, o pessoal, devido à quarentena, vai ter trabalho, né? Vão trabalhar. Aqui nada, vai ter feriado. Eu achei que estava todo mundo aí numa briga tão grande, os lojistas e todo mundo querendo voltar ao trabalho, acho que não tinha que ter feriado, mas quem sou eu? Mero mortal, né? Muito bem, queridos. Stevens, Rudibete, a Cláudia. Oi, Cláudia. Então, que bom. Manda um abraço para o Zé Almir e as meninas. Que bom que vocês estão com a gente aqui. Bom, hoje, queridos, nós vamos ler o Salmo 84, o Salmo que a Ana Regis, né, diz que é o Salmo do coração dela, né? E realmente é um Salmo muito bonito. É um dos salmos mais conhecidos aí da Bíblia, né? E eu vou pedir então que a Cris leia e a gente vai meditar um pouquinho nesse salmo. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Bom dia aqui a Maria, a Maria Luísa, uma das nossas enfermeiras aí que está no front, trabalhando, e outros queridos também que estão aí no front de batalha. Que Deus abençoe você, Maria, Maria Luísa, esteja te guardando, te protegendo, cuidando aí também. E alguns queridos também estão entrando. Hoje,
o Salmo 84, eu queria tirar algumas lições dele. Em primeiro lugar, trazendo um pouquinho do contexto da época, e nós estamos aprendendo aqui que para falar sobre os Salmos, você precisa falar um pouquinho sobre a mentalidade, né, oriental daquela época, né, a mentalidade do povo de Israel e o entendimento deles de alguns conceitos da palavra. Primeiro, que eles tinham o conceito de que o templo era o local de adoração. Então havia peregrinação de pessoas até o templo, porque ele era um lugar sagrado, né? O lugar de apresentar-se diante de Deus, porque Deus estava no templo. Então Deus estava lá no tabernáculo, né? Por isso que a arca estava no meio do tabernáculo. O tabernáculo era desmontado para o povo andar, né? Lá no deserto, lembram disso? E era montado para o povo adorar ali no período que precisava ter, quando o povo não andava mais, tinha que parar, montava o tabernáculo, havia adoração, sacrifício dos animais e todo aquele ritual que a gente já conhece do Velho Testamento. Bom, então o salmista aqui está dizendo o seguinte: eu estou com saudade de ir ao templo, talvez impossibilitado, alguma questão. Ele estava com saudade do culto público. E aqui eu vou então descrever para vocês essa ideia, né, na nossa realidade hoje, né? Então hoje nós estamos impedidos de ir ao culto público. Nós estamos impedidos de nos reunirmos por causa da pandemia, por causa do risco de contágio. Então nós estamos vivendo mais ou menos isso. E a gente pode usar hoje a linguagem poética do salmista para dizer: como era gostoso, como é gostoso ir na sua casa, Senhor, e adorar o Senhor, e juntos a gente poder fazer isso. Claro que nós sabemos que o nosso culto está no lugar onde Deus está, e Deus está em todo lugar que o invoca. Então, todas as manhãs você está fazendo culto ao Senhor quando você reúne a sua família, você ora, quando você ora com seu marido, com a sua esposa, quando você para e lê um trecho da palavra de Deus e medita nele e entrega o seu dia ao Senhor, quando você dobra os seus joelhos em clamor por alguma situação, tudo isso é culto, tudo isso é demonstração. O Salmo 84, Nívia, tudo isso é demonstração desse cuidado, né, dessa vida, desse relacionamento, desse culto ao Senhor. Mas aqui a realidade é essa: ele estava com saudade de ir até a casa do Senhor, o templo do Senhor. E mais ou menos assim, ao ponto dele descrever poeticamente a inveja que ele tinha do pardal e da andorinha. Porque, bom, quem é muito tempo de igreja, né, sabe, eu era de uma igreja do interior que os pardais eles faziam ninhos, né, ali nas telhas em cima, né? A gente escutava eles cantando durante o culto e tal. O salmista está dizendo: eu tenho uma saudade de ter esse tempo, que eu tenho até inveja deles, que eles moram na igreja. Eles estão lá todo o tempo, e todo o tempo eles estão adorando ao Senhor. Eu queria estar lá, né? Alguns comentaristas acreditam que ele era um oficial, alguma coisa do templo, ele trabalhava no templo e ele estava sendo impossibilitado de estar no templo. É o que nós estamos tendo hoje, nós estamos impossibilitados de nos reunirmos como igreja naquele lugar por causa das restrições. Nós estamos tendo saudade disso. Mas aqui eu queria fazer uma parada e perceber que no versículo 5 até o 7, ele descreve uma coisa muito interessante. Ele vai dizer de um vale que eles estão caminhando para ir para Sião, ou seja, Sião é a mesma linguagem para dizer Jerusalém, ou seja, eles estão numa peregrinação, eles estão numa romaria, para a gente entender, né? Numa linguagem mais cristã católica, né? O Brasil conhece essa linguagem, uma romaria até o templo, né?
essa ideia de estar indo, né? Poder estar indo, né? Ele está dizendo, são felizes esses que vão em romaria até o templo do Senhor, né? E algumas coisas acontecem nele. E aqui eu vejo o vale de Baca, que ele usa a expressão aqui, que é um vale de árido, seco, né? É um vale que não dá nada, né? Ele é um local de peregrinação, mas assim seco. Mas em alguns períodos, principalmente nesse tempo de outono, né, é bem provável que eles acreditem que esse período era o período da festa dos tabernáculos, que o povo ia para essa festa dos tabernáculos. Esse lugar recebe muita chuva e ele floresce. E ele fica não só bonito, mas também ele tem água todo o tempo para satisfazer a sede daquele povo. Então, olha só que coisa gostosa. Você está indo para adorar o Senhor e, além disso, num lugar onde o Senhor preparou aquele tempo para você. Só que ele diz aqui, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. E aí Deus falou no meu coração que isso é quarentena. Nós estamos impossibilitados de ir. Nós estamos passando por esse vale. Nós não temos como chegar ao templo se não passar esse vale. Não tem como não tem como a gente adorar publicamente ao Senhor lá no templo se nós não terminarmos a quarentena, se nós não passarmos por esse vale. E aqui eu faço duas perguntas que eu me fiz lendo esse texto. Né? O texto falou comigo e ele me fez duas perguntas. Primeiro, o que você está fazendo na quarentena? Né? Nesse tempo de peregrinação, nesse tempo de romaria, nesse tempo de caminhada no meio desse vale para poder chegar até o culto público que a gente quer adorar. O que nós estamos fazendo na quarentena? Essa pergunta é fácil, é só olhar a sua agenda, é só ver o quanto você está comendo, o quanto você está produzindo ali material. A Cris está fazendo um amigurumi aqui, eu arrumei a minha bagunça do meu escritório, eu estou fazendo algumas outras coisas, e você tem a sua agenda. Só que o mais importante não é a gente responder a pergunta o que a gente está fazendo na quarentena. Eu acho que o mais importante é a gente responder a pergunta o que a gente está fazendo da quarentena. Qual é o propósito? Qual é a bênção que nós estamos tirando disso? Qual é o ensinamento que a gente está tirando disso? Qual é o crescimento que a gente está tendo nesse tempo espiritual? Qual é a aproximação que a gente está tendo de Deus nesse tempo? Quais são as ações do Espírito Santo que a gente está percebendo atuando na vida da gente? Quais são as mudanças de atitude, de postura, que quando a gente chegar no templo para adorar, isso vai ser um reflexo. A nossa adoração vai estar muito mais aprimorada, aperfeiçoada, né, purificada, porque nesse tempo, enquanto nós estávamos nessa romaria, nessa peregrinação, nesse vale de Baca, a gente foi transformado pelo Deus que está presente. Então, olha só que coisa interessante acontece aqui. Ele vai descrever: quão felizes são os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ou seja, ele está dizendo aqui, tem gente que vai ser peregrino fisicamente para poder chegar até Sião, mas há uma peregrinação do coração. O peregrino lá, ele sofre sede, ele sofre dificuldades, né? Talvez alguma fome, porque não dá para comer tudo que gostaria, não dá para levar tudo que gostaria, não dá para você fazer comida nessa peregrinação. Eu não tenho o tempo que demora essa passagem, essa peregrinação no Vale de Baca, mas dá para eu ser peregrino de coração. E peregrino de coração quer dizer quais são as mudanças que o Senhor está fazendo no meu coração no meio dessa pandemia. Qual é as mudanças que estão fazendo na minha mente para que haja mudança, né, na nossa vida. E aí ele vai dizer, ao passarem pelo Vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Tem muitos queridos que estão desperdiçando o tempo do Vale de Baca, do tempo da quarentena.
e não estão conseguindo fazer desse momento um lugar de fontes, de chuvas de outono que enchem as cisternas. Tem gente passando a seco. Uns porque desprezam a ideia de que a quarentena você pode aprender e crescer. Outros porque não querem mexer nas questões mais profundas da alma. Outros porque desprezam os ensinamentos do Senhor. Outros porque não fazem nem ideia, não tem nem discernimento espiritual deste momento que nós estamos vivendo. Um sinal de Deus, Deus falando com a gente, Deus dizendo para a gente que Ele quer um povo mais próximo dEle, tirando todos os adereços que a gente tinha de vida, que antes a gente achava que era necessário, importante, imprescindível, e que hoje a gente não está fazendo mais. Tanta coisa que você fazia todos os dias, você tinha que fazer, que agora você não está impedido de fazer, mas você não morreu por causa disso, não está tendo falta nenhuma. Então Deus está fazendo a gente repensar a nossa vida, e tem gente que continua no deserto seco, mas tem gente que está saindo dessa quarentena, está nessa quarentena, fazendo dela algo com propósito. Está crescendo no Senhor, está se alimentando, está se satisfazendo no Senhor. Porque água, na cultura da bíblica, né, no conceito bíblico do Velho Testamento, é sinal de satisfação, de bênção, porque os lugares áridos vão ter água, né? Então, essa ideia de que nós estamos nos satisfazendo em Deus, nos alimentando em Deus, os lugares onde a gente está se torna bonito. Gente, tem gente que está vivendo a casa, uma aridez tão grande, uma secura tão grande, um mundo cinza, um desespero, brigas, marido que não fala com mulher, filhos que não falam com os pais, e isso está esse vale de Baca, que também quer dizer vale de tristeza, vale de lágrimas. Mas tem gente que está usando isso com propósito, e a casa está uma bênção. Eu estava conversando com alguns queridos e eles estavam dizendo assim: pastor, está sendo muito bom porque eu não tinha tempo para conversar com a fulana, com meu filho, com a minha filha, e agora a gente está tendo tempo, a gente está brincando, a gente está conversando, isso está sendo muito bom, está sendo bom demais. Olha só, aqueles que ao passarem pelo Vale de Baca fazem dele um lugar de fontes. Terceiro ensinamento aqui é que prosseguem o caminho de força em força até se apresentarem ao Deus em Sião. Esse propósito de se preparar e estar sendo fortalecido no Senhor, porque encontram força no Senhor, então vão lá e buscam essa força. Nesse meio tempo, durante essa pandemia, estão se fortalecendo no Senhor. Para quando chegarem no culto público, vão prestar um culto com muito mais sinceridade, muito mais verdade, muito mais propriedade. Queridos, quantos de nós saímos das nossas casas no domingo pela manhã, seja qual horário de culto que você frequenta, ou pela manhã ou à noite, e sem entender, sem ter a real dimensão de onde você estava indo, com quem você estava sentando ali para cultuar o Senhor, a ideia de que você estava indo adorar o Deus vivo publicamente. Nós não tínhamos essa concepção tão clara, porque se tivéssemos isso, seríamos como esses, que vão de força em força com alegria, indo à casa do Senhor. Eles passavam pelo vale de Baca, mas eles não sentiam o peso disso, porque tinham prazer em ir servir o Senhor, em cultuar o Senhor. Queridos, a gente sabe da história, por exemplo, nos movimentos de evangelismo da África, né, de lugares como Ribeirinhos, de pessoas que viajam horas, dias, sertão, né, para ir a um local de culto, para se reunir debaixo de uma mangueira, né, para ficar à luz de vela, para poder ouvir a palavra, para poder cantar juntos. E ali é uma alegria. Ah, queridos, é gente que fez o Vale de Baca virar um preparatório para a expectativa da gente cultuar publicamente. Então, queridos, tem gente que sabe o que está fazendo na quarentena. É uma agenda. Mas tem gente que sabe o que está fazendo da quarentena. São propósitos. Propósito de buscar força em Deus. Propósito de satisfazer em Deus.
de fazer o ambiente, né, perceber o ambiente sendo transformado pela presença de Deus e pela mudança de atitude minha e sua. E terceiro, de estar se preparando para adorar o Senhor. E aí ele faz uma oração. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos, escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é nosso escudo, trata com bondade o seu ungido. E aí ele volta a ressaltar a alegria que ele tem do culto público, de ir à casa do Senhor. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro a porta da casa do meu Deus, a tenda dos ímpios. E aqui tem uma coisa interessante, ele está dizendo assim, eu prefiro estar na casa do Senhor do que estar em outro lugar, onde eu não vou glorificá-lo, onde eu não estarei dando adoração a Ele, muito pelo contrário, estarei fazendo outra coisa para o meu querer, para o meu bem, né? E aqui eu não queria ser radical nem xiita, mas muitas vezes nós trocamos o culto público por qualquer coisa, por qualquer coisa. Ah, choveu, está muito sol, está muito quente, a igreja não tem ar-condicionado, eu já ouvi esse pastor, o pessoal do louvor eu não sou muito fã, as músicas não me agradam, e tantas coisas que a gente coloca. O salmista está dizendo assim, não tem outro lugar, ele está dizendo a tenda dos ímpios aqui, porque você sabe que a tenda dos ímpios deve ser muito interessante, né? Eu não quero ser uma analogia aqui, mas a festança, regada a muita coisa gostosa e tal. Quer dizer, ele está dizendo, não, qualquer prazer que tenha nesse mundo não vai ser tão interessante, tão mais prazeroso do que ir à casa do Senhor e cultuar o Senhor. Bom, e aí ele vai dizer das características. Por quê? Eu tenho prazer de estar lá porque o meu Senhor é Deus, é um Deus que é sol e escudo. É o Senhor que concede favor e honra. Não recusa bem algum aos que vivem com integridade. Esse Deus é um Pai amoroso que me abençoa. Então eu tenho prazer de estar com Ele na casa dele. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz quem te confia. Então o que nós tiramos aqui de lição, queridos? O que você vai fazer da sua quarentena? Você vai fazer dela um vale de tristeza ou um vale de alegria? Você vai fazer dela um vale seco ou um vale de águas que vão mudar o ambiente? Vai nascer rio, vai nascer plantas, jardins, e o local ficava bonito para a passagem do povo. Você vai fazer um lugar onde você vai exaurir as suas forças, acabar as suas forças numa depressão, numa angústia, numa crise, ou você vai se alimentar das forças do Senhor e se alimentar dele para você poder fazer a caminhada? Prepara esse tempo para o seu espírito, né? O Espírito de Deus que está em você te fortalecer o teu espírito. Prepara para você sair melhor, mais nobre, mais santificado, mais pronto para poder enfrentar o mundo que vai estar lá fora. Esse Deus é o Deus que supre você, em quem você confia, é o Deus que te enche de força e é o Deus que te prepara para a adoração que convém. Que nós não sejamos os mesmos. A coisa mais triste da pandemia não é a pandemia. O mais triste da pandemia para o cristão é sair da pandemia sem ter experimentado nada da presença de Deus. Aí sim, é duplamente pandemia. É uma demonstração de uma doença que estava tentando entrar na gente e de uma doença que não foi curada dentro da gente. Então, que o Senhor nos dê tempos aqui de crescimento, de força, de satisfação nele, para que quando nós formos cultuar o Senhor, voltarmos a cultuar o Senhor, seja a expressão do nosso coração, a alegria do nosso coração, porque nós já estávamos cultuando a Ele, desfrutando dele sozinhos ou individualmente, mas agora a gente faz isso coletivamente. Por isso, nós ainda, como igreja, não vamos retornar ao nosso culto público, né, neste domingo.
Nós entendemos como conselho gestor e também como diretoria, a diretoria continua aprovando nosso entendimento, porque nós entendemos que ainda a curva aqui está aumentando, né? E o risco que isso traz é desnecessário, porque nós entendemos que ainda o Senhor tem falado conosco, tem tratado o nosso coração. Então, já estou aqui dando o aviso que nós não teremos o culto no domingo público, teremos ele transmitido online, né? Mas que você não perca, não saia desse tempo de quarentena na mesma forma ou pior que você entrou, mas que você desfrute do seu Deus que está presente. Amém? Vamos orar assim? Senhor, Pai de amor, querido, nós te adoramos nessa manhã, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor, e te louvamos porque podemos estar juntos aqui, apesar da quarentena. Obrigado pela quarentena, mas porque ela nos salva, Senhor, ela nos auxilia, ela ajuda pessoas que precisam ficar em casa e se cuidar mais, e nós também, Pai querido. Então nós te pedimos, Senhor, nesse vale, nos dá a força que precisamos para que saiamos daqui com alegria, Pai. Amém. Queremos ir ao local de culto, à tua casa, com o coração cheio de adoração, porque o Senhor cuidou do seu povo. Amém. Obrigado porque tu és o Deus que cuida do teu povo. Na tua casa a gente encontra abrigo, a gente está seguro, Pai. A gente tem refrigério da nossa alma, Senhor. Obrigado porque só em Ti, mais nada, nem ninguém, nem coisa alguma, Senhor. É o Senhor que faz tudo por nós e nós te louvamos por isso. E te pedimos, Pai querido, porque somos pequenos e precisamos e carecemos, que o Senhor esteja livrando os nossos queridos que estão contaminados pelo Covid, aqueles queridos que fizeram o teste estão esperando a resposta. Ó Jesus, nós entregamos eles no Teu altar, o Senhor conhece a cada um, lembramos dos estados e dos lugares que estão mais ativa a doença lá, Senhor. Então tem misericórdia do estado do Amazonas, do estado do Ceará, Senhor, do estado do Rio de Janeiro, que está tão difícil, Senhor. O povo, abençoa esse povo, abençoa também o estado de São Paulo, todos os estados, na verdade, mas aqueles que já estão sofrendo por não ter atendimento, nós clamamos, Senhor, tem misericórdia, afasta de nós, afasta do nosso país esse vírus, Senhor. Também queremos colocar os outros enfermos que têm se recuperado, Senhor, mas continuamos colocando eles diante do Senhor. A Marilda, o Jorge, a Mariane, o Caio, a Margot, a Márcia, Senhor, o pai do Ereni, ó Jesus, tantas pessoas queridas que estão ali enfermas e precisam do teu toque, da tua cura. E nós clamamos por cura, Senhor, sobre cada um deles. Pai, obrigado, porque todas as nossas dificuldades estão diante do Senhor. Eu oro também por aqueles que estão necessitando de alguma coisa, que o coração está aflito, Senhor, talvez por não poder pagar aluguel, talvez por outro alimento, eu não sei, Senhor, mas nos dá olhos e nos dá capacidade de ver o que precisamos fazer e como vamos fazer. Dá-nos, Senhor, a graça de estarmos atentos àquilo que o teu povo necessita nesse momento. Nos dá um dia na tua graça, nos dá um dia de amor, onde possamos realmente refletir o teu amor aonde a gente for. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós colocamos diante do teu altar todos os nossos líderes, ó Deus, governantes da nossa nação, do nosso estado, os estados do nosso estado aqui,
Nós clamamos, ó Deus, pelo nosso governador, pela sua equipe de trabalho e todas as ações e decisões que eles estão tomando, Senhor. Que o Senhor dê a eles discernimento para que o Estado, ó Deus, não sofra tanto, ó Deus, mas que o Senhor possa reverter essa situação e esse quadro. Amém. Nós oramos, ó Deus, pelo nosso prefeito, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, Senhor, o trabalho dele com a sua equipe. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque não temos registro ainda de nenhum morto, Deus, que para o Covid. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mantenha isso, que o Senhor nos dê essa bênção, Deus, de não perdermos ninguém para essa enfermidade, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por aqueles que são profissionais, ó Deus, da saúde, dos que estão envolvidos diretamente, ó Deus, com o confronto, ó Deus, do combate dessa doença. E que o Senhor, ó Deus, cuide, guarde, proteja, Senhor. Pai, cuida também, Senhor, da sua igreja. Que seja uma igreja, ó Deus, que em meio a essa quarentena tenha cultos individuais, marcantes contigo. Cresça espiritualmente, ó Deus. Mude os seus conceitos. Aqueles que viviam em pecado, ó Deus, dá santificação a eles. Aqueles que estavam sem propósito, mostra o propósito de vida a eles. Aqueles que não entendiam por que, ó Deus amado, ir à igreja, que eles percebam a importância de estar juntos, reunidos com o corpo de Cristo. Pai, que o Senhor nos revele, se revele a nós individualmente, para quando pudermos cultuar o Senhor se revelar coletivamente. E a gente te experimentar como comunidade, na mesma intensidade estamos te experimentando individualmente. É assim que nós oramos por esse dia, pedindo a sua bênção, pedindo por chuva pelas nossas cidades, nosso estado, Deus, Paraná também, Senhor. Todos os estados que precisam de chuva, manifesta o teu poder, derrama, ó Deus, chuvas, assim como a gente leu nesse salmo, que o Senhor faz, ó Deus, o vale de Baca se transformar num lugar, ó Deus, de fontes. Ó Deus, eu vi uma foto das cataratas do Iguaçu, Senhor, seca. Ah, Senhor Jesus, tem misericórdia, manifesta o teu poder, ó Pai, e manda chuvas dos céus sobre a nossa terra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, viu, queridos? Ana Maria, esse é o salmo que você escolheu, Deus abençoe, né? Também amo muito esse salmo. E fica assim, meus queridos, não teremos ainda culto público, né? E as atividades da igreja ainda estão suspensas, e cada semana a gente vai avaliando aqui, vamos conversando, orando e tomando as decisões, tá bom? Então, até amanhã. Uma ótima quinta, né? Amanhã é feriado, mas nós estamos aqui. Estamos firmes aqui. Amanhã é feriado, mas 7 da manhã nós estamos aqui com os salmos. E na semana que vem vai recomeçar a parte da tarde, das 19 horas, com uma semana de intercessão missionária, viu? Tá? Então, o nosso missionário Josias, que é o gestor de missão, tá? Que é o executivo da missão, que vai estar nos coordenando isso, com entrevistas com missionários, falando sobre o Ramadã muçulmano, muita coisa boa. Então, aí vai voltar a ter manhã com salmos com a gente e à noite com entrevistas e conversas e oração sobre missões, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, queridos. Tchau, bom dia. Bom dia.